Olá, queridos, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa, Saúde Total. Programação toda especial, nós estamos com esta série maravilhosa. Acredito que vocês estão gostando bastante, não é mesmo? Hoje nós estamos no 5º episódio dessa série, falando sobre gravidez e nascimento. E hoje nós temos um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre o grande dilema das mulheres. É isso mesmo, o grande dilema das mulheres. Parto normal? Muita dor. Parto cesárea? Nossa, cirurgia. Quantos pontos que leva, quantos que não leva, quantos dias fica de molho. Será? Tem mulheres que dizem assim, olha, eu fiz meu parto cesárea e isso já faz 20 anos. Quando faz frio eu ainda sinto os pontos. Será que é isso mesmo? Nós vamos aprender tudo isso aqui na programação do Saúde Total. Vem com a gente. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a Deise novamente, ela está nos ensinando muitas coisas. Nós estamos fazendo esta série de 10 episódios, falando tudo sobre gravidez e nascimento, tá? Olá, Deise, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rodrigo. Bom dia você, boa noite, né? Nós estamos à noite. Bom dia também, porque vai ter gente que vai Exatamente. assistir Independente do horário que você está assistindo, seja bem-vindo. Vamos hoje conversar um pouquinho mais nesse 5º episódio, né? Sobre esse momento da vida aí tão especial, que é a gestação, é o nascimento dentro de um bebê. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse dilema mesmo. É um dilema, aí, né, Rodrigo? Que a gente ouve bastante e é uma pergunta que quase toda gestante, ou praticamente todas elas, ouvem logo de cara quando anunciam a gestação. E aí, você quer parto normal ou vai ser cesárea? Deise, isso daí é interessante, que a gente precisa entender assim, que a hora do nascimento é um momento muito especial. Sim. Porque veja só, quando a mulher engravida, a expectativa dela já é ver o rostinho. Agora tem até o 3D, né? Sim. Para ver ali mais ou menos como é que é o rostinho, aquela empolgação. Então todo mundo fica na expectativa de como que vai ser aquele rostinho. Sim. Qual é a cor do bebê. A Adriana ficava pensando assim, nasceu a Rebeca, loirinha. Nasceu o Daniel, loirinho. O Davi vai vir moreninho, do cabelinho preto. A gente ficava naquela expectativa do nascimento, né? Sim, E aí, como que vai ser? Então nós temos esse dilema do parto cesárea e do parto normal, né? Então a gente coloca isso daí, normal versus a cesariana, né? A gente sempre fica nessa expectativa. Sim. Então ensina pra gente aqui como que funciona esse procedimento. Como que é o parto normal? Como que é a cesariana? Como que funciona esses dois partos? Então, a gente tem algumas premissas, assim, que a gente precisa, alguns conceitos que a gente precisa entender antes de fato, a gente falar, não, eu vou ver uma cesariana, eu vou ver um parto normal, né? Primeiro que a gente precisa diferenciar as coisas, no sentido de que parto normal e cesariana, eles não têm o mesmo peso. Ou seja, não são duas coisas como você escolher se você vai vestir um sapato preto ou um sapato azul. É como se fosse um é um sapato e o outro não é. Vai ser um chinelo, vamos dizer assim. Por quê? São vias de nascimento. Então a diferença é muito grande. Sim, entre os dois. Os dois são vias de nascimento, mas os dois não são partos. Então, começa por aí. Por quê? Quando a gente fala de parto, a gente está falando de processo fisiológico, tá? A gente está falando de um mecanismo que o nosso corpo realiza, natural, o nosso corpo faz, que é natural, que a gente tem hormônios envolvidos, hormônios naturais que o nosso corpo produz, né? E a gente tem aí todo um mecanismo fisiológico e de natural mesmo, da natureza, instintivo mesmo, que o parto é um evento muito instintivo, acontecendo. E quando a gente fala de cesariana, é um evento totalmente diferente. O neném também vai sair de dentro da barriga da mãe, mas a cesariana, ela não é um parto, ela é uma cirurgia, tá? É uma cirurgia de médio porte. A pessoa tem que ser anestesiada, né? Então, como que acontece? Anestesia geral? Não é anestesia geral. Durante algum tempo, quando começou a se fazer cesariana, existiam médicos que davam anestesia geral, né? Mas hoje a gente tem a famosa HAC, né? O pessoal chama assim popularmente de HAC, que é uma anestesia, né, que vai deixar a gente daqui do peito para baixo. A mulher não tem sensação nem nenhum tipo de dor, né? Então, assim, os sinalizadores
os próprios nervos, né? Eles ficam bloqueados, porque essa anestesia é dada na coluna. E aí ela não vai sentir nada, né? Algumas mulheres sentem a pressão, alguma coisa meio que tem alguém mexendo em mim, mas dor não pode sentir, né? Se você começa a sentir dor, significa que a anestesia não pegou direito, então não pode ser realizado o procedimento. E aí você vai ficar totalmente sem mobilidade, né? A gente só consegue mexer no máximo ali a cabeça e os braços. E aí, então, são abertas, aí são 7 camadas que são cortadas. Até chegar no bebê são 7 camadas. São 7 camadas. Bastante camadas de proteção. A gente vai ter aí, né, a primeira da pele, aí tem gordura, tem face muscular, tem peritônio, até chegar ao útero, depois do útero tem a bolsa, que o neném tá dentro da bolsa. Então, são 7 camadas até chegar no bebê. E aí leva aí uns 75 pontos, mais ou menos. O corte é profundo, então, hein, É bem profundo. É bem profundo. Então, não tem nada parecido com um processo fisiológico. Por isso, a gente não chama de parto. Tá? Então, mas veja só. Então, quer dizer que o parto cesariana, por ser um procedimento cirúrgico, tem riscos? Sim, com certeza. Tem riscos. Quais os riscos que nós temos no parto cesariana? Vou dar uma dica para vocês de um material que vocês podem, inclusive, tirar todas as dúvidas com relação a isso. É um documento da Unicef, que inclusive nem é muito novo. Documento da Unicef. Da Unicef. Acha na internet isso aí? Tem na internet de graça. Você só digita ali, quem espera, espera. Desse jeito mesmo. Quem espera, espera. Quem espera, espera. É um documento da Unicef, né? Que a Unicef é um órgão das Nações Unidas, voltado para preservar a infância, né? E de 2017 é esse documento, mas ele continua super atual. E ele vai trazer aqui, eu vou trazer para vocês um pouquinho para vocês entenderem sobre isso, quais as diferenças e quais os riscos e benefícios de cada uma das vias de nascimento, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, vou escolher se eu quero ter cesariana, se eu quero ter parto normal. No Brasil, a gente tem essa cultura de escolha, tá? Mas ela não é uma cultura mundial. Então, principalmente países da Europa e Estados Unidos, Canadá, você não escolhe ter uma cesariana. Você só vai para uma cesariana se você tiver uma intercorrência que necessite de uma cirurgia. Então, é como se fosse assim, existem alguns tipos de intercorrências, mais especificamente a gente tem 6 catalogadas que a Organização Mundial da Saúde tem desde de 1989, tem descrito já que são necessidades, né, reais de uma intervenção cirúrgica. Então, quando acontece uma dessas intervenções, aí nesses países, né, você vai para uma cesariana. Fora isso, existem políticas de incentivo ao parto natural, existe incentivo fiscal. Então, por exemplo, a Inglaterra, a Holanda, são países que você, até se você quiser ter o bebê em casa, o governo paga para você. E fala, olha, é mais seguro você ter em casa. Então, ou seja, a cesariana em outros países de ponta é um caso de extrema necessidade. Exatamente. Que está pondo em risco a vida da mãe e a vida do bebê. Exatamente. Não é uma questão de escolha. Aqui no Brasil e países da América Latina como um todo, que são os que têm os maiores índices de cesariana do mundo, eles têm essa cultura de ser uma escolha. Né? E aí, quando eu falo para você assim, não é um parto, cesariana não é parto, é totalmente diferente, a gente precisa entender isso. Eu tô te dizendo isso porque os médicos, eles vendem essa ideia pra gente, de que é a mesma coisa. Então, tem médico que você começa a fazer o pré-natal e ele já fala assim, e aí, o que você vai escolher? Você quer um cesariana ou você quer um parto normal? E aí, dá essa sensação de que você tá fazendo uma escolha que dá pra se equiparar as duas coisas. Mas não é real. Não é real. E aí a gente ouve muito assim, mas o parto normal também tem muitos riscos, né? A gente ouve muito falar sobre isso. Então, por exemplo, quando que existe um risco? No parto normal. No parto normal. Mas o parto normal... Porque existe. Tá, então, mas você disse assim que... O que é normal? Esse parto normal no hospital é normal também? Então, aí que tem o outro lado da moeda, né? Então, muitas mulheres acabam preferindo passar pela cirurgia, mesmo sabendo que ela é um procedimento muito mais invasivo. Que é a cesárea. Isso, que é a cesárea. Para não ter que viver o parto normal
dentro do padrão que é a normalidade que a gente costuma ouvir por aí. E que padrão que é esse aí? Fala pra mim. O padrão... parto normal no Brasil, e infelizmente, ele é um parto cheio de intervenções. Ele não é um parto que respeita a fisiologia do corpo da mulher. Então, os médicos acabam fazendo esse parto. Não é a mulher que acaba parindo o neném. Então, por exemplo, a maioria das mulheres que tiveram parto normal em hospital, elas vão ter relatos do tipo: fiquei sem comer, me deixaram deitada sozinha, passei a noite toda. Isso. Colocaram soro em mim com alguma coisa que as minhas contrações doíam demais. Já não, se colocar o soro já não tá... O soro geralmente... De acordo com a fisiologia. Geralmente o soro tem ocitocina sintética. Então, assim, já não é mais o teu corpo que está produzindo ocitocina. Então, você vai ter um ritmo de contração diferente. Entendi. Né? Outra coisa que acontece muito nos partos no Brasil, os partos normais. Na hora de o bebê sair, que a gente chama o expulsivo, os médicos mandarem você fazer força, colocam você numa posição deitada com a perna, né, aquela posição ginecológica, litotômica, para você ficar deitada com a perna aberta, e aí todo mundo faz força. Ainda existe no Brasil muito profissional que faz manobra de Christeler, que é empurrar o fundo do útero, que é uma violência obstétrica, não pode acontecer. Episiotomia, que é um corte no períneo para ajudar o neném a sair, né? É a desculpa que eles dão. Então, são muitas intervenções que acontecem nesse processo natural, normal, né? Que deveria ser um parto normal, e que acaba fazendo as mulheres preferirem ir para a cirurgia. Tá, então vamos lá, Deise. Então aqui nós aprendemos o seguinte: nós temos a cesárea, nós temos esse parto chamado de normal dentro do hospital, sim, mas nós temos aquele bem natural que você pode até ter em casa. Sim. Né? Você pode ter. Como que a mulher ou o casal vai fazer essa escolha? Como que ele faz a melhor escolha? Primeiro com informação. Porque, por exemplo, se você quiser ter um bebê em casa, você precisa se enquadrar dentro de alguns critérios, né? Não é qualquer pessoa que pode ter um parto em casa. Primeiro de todos os critérios é que tem que ser uma gestação de risco habitual. Então, você não pode ter diabetes, hipertensão, não pode ter um quadro, sei lá, de epilepsia. Não, peraí, então vamos lá. Então, a pessoa que optar por fazer o parto em casa, ela não pode ser diabética. Não pode ser hipertensa. Não pode ter quadro de epilepsia, asma crônica, qualquer coisa que requeira uma intervenção rápida, medicamentosa. Uma UTI, alguma coisa, exatamente, né? Tá desclassificado, vamos dizer assim, para ser uma candidata a ter um parto em casa. Legal. Depois a gente tem que ter uma equipe. Então aí você já selecionou, tá vendo? Isso. De repente, se você tem algum desses problemas, já não é em casa mais. Ter em casa. Já tirou. Exatamente. Então, mas ela pode ter o chamado normal no hospital. Pode. E aí, se você, né, não se enquadra nesses requisitos. Se você também não tem uma equipe especializada, então assim, a gente não para em casa com doula, por exemplo, que as pessoas muitas vezes me perguntam se eu faço parto em casa. Não faço parto em casa. Doula não é parteira, né? São coisas diferentes. Então, parteira que faz parto. A doula, ela acompanha o parto, mas a parteira é quem assiste o processo fisiológico, faz intervenção quando necessário, né? Então, é outro tipo de pessoa. Que aí, parteira também são enfermeiros obstetras, né? E aí... para ter em casa também você tem que ter uma equipe com no mínimo aí 2 enfermeiros, tem que ter alguém que fica com o bebê, alguém que fica com a mãe, né? Então tem toda essa dinâmica. Então você precisa ter uma grana. Precisa ter um dinheiro. Sim. Precisa ter um dinheiro. Mas olha, dependendo do lugar, você paga mais barato num parto domiciliar do que numa cesariana. Não, tudo bem. Mas aí a pessoa não tem pessoas... Entendeu? Vamos falar no nível do Brasil aí. Tem pessoas que não têm condições de fazer a cesárea e nem de fazer em casa. Quem paga, por exemplo, quem consegue pagar um plano de saúde caro, com uma suíte dentro de um hospital, tipo, da Unimed, sei lá, consegue pagar um parto domiciliar. Não, sai verdade. mais barato. Então, é uma questão mais de prioridade. E o mais importante é que a gente tem que se sentir segura em estar em casa. Porque tem gente que tem pavor de hospital, então prefere ter em casa ou escolhe essa opção, porque vai se sentir mais à vontade, mais segura. Mas tem gente que não se sente segura em casa. Então, assim, você não pode ficar em casa, porque você vai desandar tudo ali com o seu emocional e não vai dar certo. Sabe, Deise, dentro do aspecto nutricional, porque assim, você mostrou que não é todo mundo que pode ter em casa. Não. Você tá falando pra gente que a cesariana deixa de ser um parto normal. Sim. Não é também o ideal.
Aí, vamos supor que a pessoa queira ter o normal dentro do hospital. Sim. O normal. Sim. Não é nem aquele bem natural em casa, vamos dizer, mais caipira. Não é nem aquele tão caipira, né? O caipira de casa, né? Mais tradicional. Mais tradicional, aquele tradicional. E nem a cesárea também, mas o normal dentro do hospital. Então, como que eu posso amenizar as intervenções dos médicos para que esse parto normal se torne realmente o mais natural possível, mesmo dentro do hospital? Nos aspectos nutricionais, vai pensando aí. Sim. Eu já pensei, por exemplo, a pessoa comer em média de 5 a 6 tâmaras por dia. Ela imita a ocitocina. Ela é boa, ela é interessante, né? E um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, uma obstetra, falou justamente sobre isso. Foi feita uma intervenção com algumas mulheres que consumiam tâmaras, 6 tâmaras por dia, que ajudou também na hora do trabalho de parto. Dilatou mais a pelve dela, né? Sim. Outra coisa interessante é a atividade física. Sim. Atividade física, as mulheres sentem... Ainda, você sentiu aquelas dores aqui, aquelas dores que vêm aqui atrás, não, né? Só depois. Só depois. As mulheres sentem aquela incomodação daquelas dores aqui atrás. Se você faz uma atividade física durante o seu período gestacional, claro, não é nada para ficar fit, maromba, não estamos falando Sim. disso. É a atividade adequada. Por exemplo, eu até falo assim de uma coisa leve, caminhada. Sim. Se todos os dias você fizer uma caminhada, é uma atividade física, vai te ajudar a induzir o parto, com certeza, vai evitar as dores, vai Sim. abrir mais a pelve. Então, a atividade física é algo bastante interessante. E, claro, uma alimentação saudável Sim. faz toda a diferença para você. Agora, Sim. fora estas questões nutricionais, tem mais alguma coisa que ela possa fazer lá? Dá uma dica pro médico, ó, doutor, deixa eu aqui com minhas dores aqui, não vem me dar nada de soro, não. Dá para fazer esse tipo de coisa ou tem que deixar o barco rolar lá e o que o médico fizer tá feito? Então, tudo isso que você pontuou, a gente percebe que é uma construção de um evento maior. Porque assim, fazer uma caminhada, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, são coisas que trazem benefício pra gente em qualquer momento da vida. Né? A gente grávida, a gente não grávida, idoso, criança, faz bem para todo mundo. E na gestação, como a gente sabe que o corpo fica muito diferente, muitas coisas ficam diferentes, por exemplo, a circulação sanguínea fica um pouco comprometida. Então, você manter esses hábitos vão te ajudar a você não desenvolver uma hipertensão, uma diabetes, né? Qualquer outro tipo de intercorrência que possa te atrapalhar lá no final. Então, assim, é super interessante a gente saber isso, lembrando que esses benefícios, eles não são única e exclusivamente, por exemplo, para você entrar em trabalho de parto. Porque tem gente que pensa assim, vou fazer um monte de exercício, vou malhar, para eu poder entrar em trabalho de parto. Na verdade, não. Você vai manter a tua saúde. Mas quando você mantém o teu corpo bem, Sim. é muito mais fácil tudo funcionar melhor, né? Então, assim, se você tá com o teu corpo legal, né, a tua saúde física em dia, é muito mais fácil, na hora que for entrar em trabalho de parto, teu corpo produzir os hormônios necessários para poder ter um trabalho de parto legal. Então, o que faz a gente ter o trabalho, o que coordena o trabalho de parto são os hormônios que o nosso cérebro produz, né? Isso que é o que a gente tem cientificamente comprovado. E aí, por isso, também tem mulheres que às vezes sedentárias, né? Mulheres que não, enfim, com obesidade, tudo, que também conseguem ter os seus bebês de forma natural, porque o cérebro tá produzindo. É uma coisa, sabe, Deise, que preocupa, porque tem muitas mulheres que desenvolvem hipertensão, e hipotiroidismo, então, riscos, diabetes gestacional. A gente manter a saúde é justamente para não desenvolver essas patologias, né? Porque são patologias. Não pode relaxar, né? Porque durante a gestação a mulher fala, eu tô com desejo disso, desejo daquilo, aí começa a comer de tudo, enfim. Então, assim, não é nem o risco de você não entrar em trabalho eu de parto. Eu quero comer pizza, vai nascer com cara de pizza, meu bebê, a tua saúde, nada disso, né? E às vezes a gente pensa que fica só ali na gestação, e não. Depois acaba que, às vezes, o neném nasce e você continua com aquele problema que você arranjou. Então, a gente tem que ter isso em mente. E é assim, como que a gente faz para viver um parto normal dentro do hospital? Isso. Sem esse monte de intervenções que não seja esse modelo normal que a gente conhece e que a maioria das mulheres tem medo, e que realmente é um modelo muito violento, é um modelo que não respeita a fisiologia do parto, não respeita o tempo do bebê, às vezes da mulher. Primeiro de tudo, você tem que ter informação. Então, por exemplo, as coisas que eu citei sobre não comer, sobre ter que ficar deitada, alguém empurrar a sua barriga, são procedimentos
né, intervenções que são feitas e que a gente tem hoje nos manuais do Ministério da Saúde, a gente tem cartas, né, informativos oficiais da Organização Mundial da Saúde também falando sobre esses procedimentos e dizendo quais são alternativas para isso, né? Então, assim, precisa fazer? Né? Tem que ser feito? Não, não tem. É melhor que seja feito de outra maneira, é melhor que seja feito outro tipo de manejo, né? Então, a OMS fala, não, a mulher precisa se alimentar, o trabalho de parto pode ser longo, pode ser extensivo, o corpo gasta muita energia, ela precisa se alimentar, ela precisa tomar água, ela precisa ter liberdade para se movimentar. Então, hoje a gente tem diretrizes que trazem essas recomendações atualizadas do que pode ser feito ou não. Só que a maioria das pessoas não conhecem, não sabem, nunca viram, e a maioria dos profissionais que estão atuantes, eles aprendem diferente dentro da universidade. Sim. E acabam saindo e praticando diferente. Então, quando a gente quer viver uma experiência de parto, né? Outro dia eu até falei no Instagram, gente, tem como você ter um parto humanizado, um parto legal pelo SUS? E as pessoas falam assim, mas tem mesmo, tal. Tem. Se você souber os seus direitos e você requerê-los. Você cobrar que eles aconteçam. Então, a gente constrói plano de parto, por exemplo, é um documento que nos ampara, que você pode levar para o hospital e você falar, olha, eu não gostaria que fizesse isso comigo. E aí os profissionais costumam respeitar, porque eles sabem que é um documento que juridicamente você até pode usar depois. Só que aí, como um documento que a gente coloca as escolhas que a gente quer viver, a gente precisa antes conhecer o que a gente está escolhendo. Então, para você viver qualquer tipo de procedimento, seja um parto normal e seja uma cesariana também, você precisa saber o que vai acontecer com você, quais são as opções. Conhecimento é tudo, você tem né, que saber Deise? os procedimentos que podem acontecer, que não podem acontecer, porque a gente, por exemplo, no parto normal, a gente tem um cenário de muita violência com a mulher, mas o recém-nascido não. O recém-nascido nasce, aí às vezes dá para a mãe, e ele fica ali, e é respeitado a primeira hora de vida, né? Todos os procedimentos da primeira hora de vida com o recém-nascido são respeitados, mas a mãe não foi. Mas na cesariana, a gente tem um cenário oposto. A mulher, como ela não tem muito o que fazer, ela só vai ficar ali mesmo deitada, não acontece nada com ela, mas quando o recém-nascido nasce, são as maiores violências neonatais que existem, elas acontecem com recém-nascidos na pós-cesariana. Né? Então, a gente é acostumado, assim, muita coisa que é normatizada, que não deveria acontecer, e ela acontece na cesariana. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu não preciso me preparar porque eu vou ter parto normal. Então, como já está agendado cesariana, não preciso fazer nada com relação a isso. Precisa, porque assim, talvez com você não aconteça nada. Mas com o seu bebê, 90% de chance que ele vai sofrer alguma violência. Então, aí você tem que conhecer, não só sobre o seu corpo, sobre a sua fisiologia, sobre o procedimento com a mulher, mas a gente precisa saber sobre os procedimentos com o recém-nascido, o pós-parto imediato. Né? A gente precisa conhecer. E aí, gente, pesquisem lá. Eu queria só terminar para vocês saberem. Ó. Então, assim, quando que a gente escolhe quando que o parto normal vai ser mais vantajoso, né? E quando ele vai ser desvantajoso. Então, trazendo para vocês aqui, né? Para a mulher, então a gente tem vantagens, né? Recuperação mais rápida, uma interação mais plena com o bebê, reduz a probabilidade de passar qualquer droga para o neném. Então, na cesariana, tudo que você toma, tudo que é aplicado em você, o bebê recebe uma quantidade daqueles medicamentos. Então, no parto normal, se não tem nenhum repasse, né, para o bebê, é mais difícil a gente ser submetida a procedimentos desnecessários, né? A gente não tem a cicatriz da cesariana. E para o bebê tem muitas vantagens, né? Então, assim, a gente vai ter expulsão do líquido amniótico pelos pulmões quando passa no canal de parto, acelera a maturidade pulmonar, previne problemas respiratórios, melhora o sistema neurológico, o sistema imunológico, né? O bebê ele nasce mais ativo, então ele consegue mamar já na primeira hora de vida, que aí a gente tem vários benefícios relacionados a isso. Ele recebe já alguma quantidade de micro-organismos que vão colonizar a flora intestinal dele. Então, um bebê que nasce de parto natural, de parto vaginal, já tem esse contato, né? Ele já tem uma flora intestinal mais bem fortalecida. E são bebês que costumam ter menos cólica, porque isso daí influencia também, né? E no futuro, a gente tem estudos longitudinais que vão dizer que vai ter uma 20% menos chance, né, de desenvolver diabetes tipo 1, tá? 16% menos chance de desenvolver asma
e vários tipos de alergias e doenças autoimunes, o bebê acaba sendo prevenido de tudo isso quando ele nasce por uma via vaginal. Essas são as vantagens. E qual é a desvantagem do parto normal? É quando existe um risco de vida para a mãe ou para o bebê, um risco iminente. Então, o parto normal não vai ser favorável, né, a manter eles vivos. Então, aí, como eu falei, existem 6 tipos de intercorrências que realmente não dá para nascer de parto normal. Fora isso, muitas coisas que a gente ouve é tudo mentira, né? E aí, quando que a gente precisa ir para cesariana? Então, como eu comentei com vocês, ela vai ser realizada ou quando há risco de morte para a mãe ou para o bebê, né? Com uma hipertensão muito grave, né? Mãe soro positivo. A gente tem aí prolapso de cordão, placenta deslocada, enfim, algumas coisas que lá nesse documento tem. E quais são as vantagens e as desvantagens, né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a desvantagem do parto normal, a gente falou de uma, quando há um risco de vida. Mas da cesariana, a gente tem dor mais intensa no pós-parto, a gente tem maior risco de infecção, tanto hospitalar, quanto no pós-parto em casa, né? Infeccionar ali os pontos. Maior risco de hemorragia, a gente tem 2 vezes mais chance de sofrer uma hemorragia, de precisar de bolsa de sangue, tá? Na cesariana, e necessidade de transfusão. A gente tem uma maior chance de sequela, de cicatriz, aderência, lesão de outros órgãos. Isso acontece não só com a mãe, mas tem bebês que também são lesionados na cesariana, tá? E o risco ele é maior. O útero demora um pouco mais para voltar ao normal. O tempo de recuperação depois também é um pouco mais lento, tá? Tudo isso daí tem essas informações no site. Que então, site que é mesmo? Não é um site, é um PDF, PDF. gente. Vocês vão baixar é um PDF. Lá. Vai no Google. Resumindo, são 14 riscos. Nossa, então o conhecimento, gente, transforma a gente. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem espera, espera. É o nome do documento. Vocês leiam. Quem espera, espera. Muito bem. E é um documento para vocês poderem poder pensar mesmo em quando... vou fazer essa escolha, né? E aí, a base desse documento, o nome dele, Quem Espera, Espera, ele fala muito sobre o direito do bebê em ser respeitado a hora dele nascer. Porque, geralmente, as cesarianas no Brasil, elas acontecem de forma eletiva. Dá 38, 39 semanas, o médico agenda, você vai lá e tira. Mas a mulher não tem sinal de trabalho de parto, né? O corpo dela não está preparado, o bebê a gente não tem certeza que está preparado. E acaba sendo a maior chance desse neném ir para a UTI neonatal, porque, né? Síndrome do desconforto respiratório é muito comum em bebês nascidos de cesariana eletiva. E aí, então, o apelo da Unicef é que a gente espere o tempo desse bebê, para a gente diminuir a chance dele precisar de uma UTI neonatal. E, obviamente, a gente sabe que essa primeira internação, ela vai trazer vários reflexos no resto da vida desse bebê. Né? Então, a gente poder pensar que a nossa escolha de via de nascimento, ela não é só sobre a gente. Né? As pessoas falam, mas é o meu corpo, eu que decido, né? A mulherada gosta de falar, é o seu corpo, é você que pode decidir sim, porque você tem esse direito, mas é um direito do seu bebê, de nascer na hora que ele está preparado, para que ele não tenha que passar por uma situação de internação de UTI neonatal e ter outros problemas aí na vida futura. Muito bem, então, Deise. Olha, então tem muitas informações que a Deise tem passado aqui para vocês. Nós vamos ter mais episódios para frente ainda, tá bom? Olha, nós estamos chegando no fim da nossa programação. Deixe o seu joinha, deixe os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos e não se esqueça, hein? Deixa marcadinho aí naquele sininho para você receber as nossas notificações. Nosso programa Saúde Total, com essa série toda especial, falando sobre gestação, falando sobre nascimento. Olha, tá bombando, coisa boa demais. Compartilhe aí com as suas amigas, com os seus amigos, tá bom? Fiquem com Deus. Deise, muito obrigado. Imagina, estamos aí na próxima terça-feira. E se Deus quiser. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.